Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão. Emmanuel comenta na lição 174 do Caminho, Verdade e Vida. Pão de cada dia. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamados, com a finalidade de realizar o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é a conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Emmanuel faz uma analogia hoje, daquelas analogias que eu não teria condições de fazer interpretando esse texto. Dai-nos a cada dia o nosso pão. Ele vem chamar a nossa atenção de que o que Deus dá de oportunidade para a gente é a oportunidade da gente estar buscando uma colaboração, né? Porque quando a gente planta a semente, ele coloca aqui para a gente, né? Eu estou colaborando com a natureza, mas quem vai fazer a semente germinar e quem vai fazer brotar vai ser Deus, não vai ser a gente. Então, na verdade, eu estou tomando a iniciativa, o complemento está vindo da divindade e depois cada um segundo a sua obra, cada um segundo o seu esforço. E a gente tem que começar a pensar no seguinte: a gente recebe o tempo todo oportunidades. Então a gente começa até a pensar, né? Pão nosso de cada dia. A gente tem o pão físico, mas tem o pão moral. Então a gente fala assim, pão nosso de cada dia. A gente dá aquela recomendação de sempre, né? A gente precisa tomar café da manhã todo dia, pelo menos 3 refeições, tirando essas teorias mais modernas de que o homem deve se alimentar a cada 3 horas. Né? Vamos pegar assim, pelo menos 3 refeições, que é o historicamente aceito. A gente precisa também, pelo menos, né, no café da manhã, fazer uma leitura edificante. Aquela leitura está sendo uma refeição, está sendo um pão nosso de cada dia. Né? Então o que acontece? Você vai perceber e façam experiências com vocês mesmos. Né? Procurem ver como é que vai ser o restante do dia daquela pessoa que antes de sair de casa fez uma oração e que fez uma leitura edificante. E quando eu falo leitura edificante, pode ser textos como esse. Você percebe que a cada dia a gente lê um texto que é muito pequenininho, não leva 1 minuto e meio, 2 minutos. Aliás, tem sido assim com esses textos, com esses vídeos. 1 minuto e meio, 2 minutos lendo o texto para depois comentar e somar os 10 minutos. Quer dizer, eu descobri onde se eu falava em palestra, você vai perder 5 minutos, não vai perder 5 minutos, vai perder 2 minutos. Se alguém disser que não tem 2 minutos para fazer isso, para fazer uma leitura, aí você faz aquela leitura, medita na leitura, né, o que está querendo dizer, absorve o que você pode no máximo aqui e depois vai para a vida. A gente vai perceber que a nossa reação ao mundo aí fora, no relacionamento com as pessoas, vai se tornando melhor a cada vez que eu trago o pão de cada dia, que é o pão moral. Eu faço essa leitura e faço a prece também. Né? Quando eu falo fazer a prece deve anteceder a leitura, porque quando a gente faz prece, a gente faz sintonia
com aqueles que são os prepostos de Deus na nossa vida. O nosso anjo da guarda, o nosso próprio Jesus, que ele diz o tempo todo para a gente, né? Onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei presente. Ele diz que, né, que cabe a gente fazer o contato com ele, buscar e achar, bater e a porta vai abrir. E são palavras ditas pelo Mestre que a gente tem certeza absoluta de que não estão sendo ditas da boca para fora. Se ele diz que vai acontecer mesmo. Né? Então a gente precisa primeiro manter essa sintonia para depois a gente estar buscando o texto edificante que vai trazer alguma reflexão, alguma mudança. Essas mudanças elas podem ser lentas, porque a natureza não dá salto, mas a gente fazendo diariamente, esse pão vai ter uma diferença muito grande e aí a gente vai poder fazer a comparação com o Emmanuel aqui. A gente está buscando a semente, e essa semente a gente plantou na gente, com o tempo a gente vai observar essa semente de se desenvolver, mesmo que seja por osmose, gente. Igual acontece com a semente aí na natureza. Que você vai lendo, aquela mensagem vai ficando na sua consciência e quando você está prestes a fazer o contrário, ou até chega a fazer o contrário do que você leu, vem aquela vozinha e fala, meu filho, e aí? A gente começa a pensar, poxa, eu estou estudando, estou lendo, e isso acontece com todo mundo, isso não é uma mediunidade ostensiva, não. Isso acontece com todas as pessoas. Você começa a ler, começa a estudar, aquele ensinamento está fresquinho, aquele ensinamento vai estar te ajudando ali nas circunstâncias várias aí da vida. Agora, o que acontece com a pessoa que não estuda, que deixa de lado? Abandona a semente acaba não germinando. Isso acontece, né? A semente precisa de cuidado. Depois que você plantou, você tem que ficar regando ali, tomando cuidado, ver a muda, como é que está depois, pode tirar a muda de lugar. Quem já trabalhou, já plantou alguma coisa, sabe como é que é. Né? O meu pai, por exemplo, já plantou muitas árvores. Ele chegou a fazer um livro lá de uma apanhada das características de cada árvore para poder estar cuidando da árvore. Eu vi o trabalho dele maravilhoso, né? Até me inspirando no trabalho dele também. Então o que acontece? Você fica olhando aquela coisa e com a gente também. Você vai plantando essa semente aos poucos, é o pão nosso de cada dia, mas vamos lembrar que a gente faz o nosso trabalho. Tem uma passagem do Evangelho que fala assim, né? A quem muito recebeu, muito vai receber mais ainda. E quem pouco recebeu, até o pouco vai ser retirado. Se você fizer uma interpretação literal, você acha uma grande injustiça. Fala aquele que pouco está precisando mais, vai retirar mais. Mas é um sentido figurado a interpretação dessa passagem. Ele está falando o seguinte, aquele que muito recebeu, vai receber mais, é o quê? É aquele que se dedicou mesmo. É aquele que pegou as sementes, cuidou das sementes. É aquele que recebeu um terreno, ele cuidou do terreno, preparou o terreno. É aquele que recebeu um material e continua estudando. Agora, o que acontece com aquela pessoa que até o pouco que ela teve vai ser retirada? Ela, na verdade, ganhou o terreno, não cuidou do terreno, o mato começou a crescer demais, veio daqui a pouco as pragas, começou a dar rato, começou a dar alguma praga qualquer que a gente conhece essas pragas todas, daqui a pouco o poder público observou que aquele terreno estava trazendo prejuízo e promoveu uma desapropriação e a pessoa perdeu até tudo que tinha, o pouco que tinha. Né? É assim exatamente com a gente lê, essas coisas do Evangelho não são para mim não, e daqui a pouco aquilo vai passando e daqui a pouco a gente nem lembra que leu e nem se preocupa também com a prática. Então, o que ele vem chamar aqui para a gente a nossa atenção é de que somos todos co-criadores. O Criador é Deus, mas ele deixa para a gente, né? Ele bota aqui para a gente, ó, no alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre Criador e criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem, o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha, o Altíssimo lhe abençoa o suor. É simples da gente entender, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Então, vamos seguir nessa jornada enquanto a gente estiver aqui encarnado. Todo santo dia, receita do boa. Acordou, oração. Eu fiz a minha oração quando acordei. Agora, antecedendo esse estudo também, a gente faz uma breve meditação e faz o estudo. Agora vai para a vida, aí vai trabalho, seus afazeres normais. E durante o dia, o esforço para a prática da caridade. Então, a receita para a gente estar aqui, o pão nosso de cada dia, é oração, leitura edificante e prática da caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre te agradece mais uma vez, Emmanuel.